Mas olha só, você falou que naquele tempo não havia muitos autorais, cantores autorais que produzissem suas próprias músicas e Dentro tal. da tradição adventista É, rica musical, tinha eu Williams concordo. Costa Júnior e poucos que faziam E esse você negócio. veja, no entanto, que eu cresci com o Sérgio Pimenta. Você já ouviu falar nele? Já ouvi Sérgio falar. Pimenta? Não conheço o trabalho dele. Já ouvi As extraordinárias desse ambiente cristão antigo. Nós tínhamos a mesma idade, ele estaria hoje com 65, portanto, e nós nos conhecemos, nós tínhamos 4 anos de idade. E foi para Manaus, ele chegou lá, um garoto de 4 anos. Minha mãe me levava para a igreja presbiteriana, a mãe dele também o levava, a gente começou a brincar por ali, aí eu ia para a casa dele, ele ia para a minha casa domingo, depois da escola dominical. Enfim, nosso carinho, nosso amor e amizade começou na infância. Depois eu enlouqueci e fui embora num surto desvairado. E ele era uma pessoa comedida, o pai dele militar, ele foi para o exército, fez a escola militar, oficialato, essa coisa toda. E quando eu me converti aos 18, o que está acontecendo aqui? Aí eu falei, como? Ele disse, porque aonde eu estou indo, eu tenho ouvido que tem um grande avivamento acontecendo aqui em Manaus, que começou com você. E eu falei, bom, eu não sabia. Para mim é normal o que está acontecendo aqui, porque depois disso eu comecei a receber visitas e visitas. Tinha gente indo lá quase que para excursão turística para ver o que estava acontecendo lá em Manaus, nos anos 70. Mas eu achei que o evangelho tinha que ser daquele jeito, era normal que fosse daquele jeito. O pessoal ficou surpreso. Eu fiquei surpreso de saber para ninguém. Eu já vinha num avivamento sem Deus, assim, avivamento de loucura. Quando eu encontrei a loucura do Evangelho, eu entrei no avivamento da vida. Já estava em casa, é por aqui. Sai demônio para lá, cura doente acolá, prega na praça, prega no rádio, prega na TV, entra nos becos e nos antros da terra. Para mim era normal, foi assim que eu tinha vivido, eu estava treinado para essa história toda. Só que agora tinha um fogo, tinha uma unção, tinha uma paixão, tinha uma certeza maior do que tudo dentro de mim. E aí eu falei, olha, Sérgio, o que eu estou fazendo aqui é só o que eu não conseguiria não fazer, de modo que eu não planejei absolutamente nada, só está brotando. E aí foi embora e nunca mais parou de brotar, pela graça de Deus. Mas com as letras do Sérgio Pimenta. Sérgio você Pimenta. vai, Sérgio vou Pimenta, fazer uma você vai, depois daqui. você vai encontrar muita coisa linda e talvez você cante. As igrejas ainda cantam as mais tradicionais, cantam muitas músicas do Sérgio dele. Sem saber. Sem saber, cada instante. Ele trabalhou com você em Manaus? Ele era tipo... Não, era não. tipo Comigo no Rio, depois. Quando eu voltei para o Rio, eu tinha morado no Rio, quando eu voltei aos 26 anos para ser pastor no Rio e botar a base do meu ministério, que já existia em Manaus, a VIND, Visão Nacional de Evangelização, levei a base, a plataforma dela para o Rio, para facilitar as viagens. Eu já estava viajando há muito tempo e estava muito cansado já de viajar, apesar de tão novo. E eu falei, vou para um lugar que seja um hub, que facilite. E voltei para Niterói. Ele estava também voltando de outras coisas para o Rio, e já casado. E aí, então, nós nos reaproximamos intensamente. Tínhamos uma reunião toda quarta-noite, onde eu pregava e ele cantava, num teatro em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele estava sempre lá e nós fizemos isso até ele adoecer e depois partir para o Senhor. Foi quando que ele morreu? Ele faleceu em 86, 87, então, por aí. Já faz um tempo. Já faz, você tinha 3 anos. Meu irmão nasceu em 87.
Agora, Nasceu claro, em 87. o Márcio, João Alexandre, É. conhecer O essa turma Estênio, toda Estênio é meu cunhado. Sim, eu sei da Todo mundo conexão. que você está mencionando aí, você falou Marcos, filho do Jaziel, meu amigo Você já tá na desde a vida praça? inteira. Você já está na praça Eu faz uns estou dias na aí, né? praça há mais tempo do que Matusalém, porque a intensidade da minha vida, o que eu vivi até hoje, normalmente cabe em muitas vidas em sequência. Pronto. Então, Dá mais de um filme. o Estênio, o Marcos, o Ed, todo esse pessoal querido e amado, eu Gente conheço querida. já de Gente querida. longa data por causa de pessoas anteriores e, enfim, semana passada, ou retrasada, eu fiz uma live aqui com o Marcos Botelho. Agora, no dia 24, eu creio, vou fazer uma com o Ed, a quem eu também já conheço há muitas décadas, né? Pelo menos umas 3. De modo que está tudo em casa. Na Tudo hora de que casa. você vai ver, está tudo em casa. E as trocas são naturais. E você nem precisa intentar produzir trocas. Elas acontecem numa absorção impossível de não acontecer.